João capítulo 6, 22 até o 35. 22 ao 35, aonde nós veremos que Jesus é o pão da vida. João 6, 22 ao 35. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra que diz assim, João 6, 22 a 35. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Quero orar novamente. Pai querido, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Me usa, Deus, para que sejamos transformados pela palavra do Senhor e que ela habite ricamente em nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. No Evangelho de João, então, Jesus, ele usa essa expressão, eu sou, no grego, ego eimi. Ele faz isso de forma enfática. Essa frase, ela não é apenas uma apresentação pessoal de Jesus. Jesus está ecoando o nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Quando Deus se revela para Moisés, na sarça ardente, lá em Êxodo 3,14, ele diz: eu sou o que sou. E Jesus está usando esta mesma frase, eu sou, eu sou. E ao dizer, eu sou o pão, eu sou a luz, Jesus não está apenas dizendo o que ele faz e o que ele vai fazer, mas sim quem ele é. Ele está reivindicando a divindade, dizendo que ele é o próprio Deus, ele é o eu sou, ele é o próprio Deus, suprindo as necessidades fundamentais da nossa alma. Jesus então declara no Evangelho de João 7 declarações aqui que veremos nessa série de mensagens então. Primeiro, ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 6,35,
é o que nós veremos hoje. Depois ele fala, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Depois, terceiro, ele diz que ele é a porta das ovelhas, João 10,9. Então ele fala, eu sou o bom pastor, João 10,11. 5, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,6. E por fim, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15, de 1 a 5. E é esses textos, então, que nós veremos nessa próxima série de mensagens, olhando para o eu sou de Jesus, declarado aqui no Evangelho de João. É claro que Jesus é muito mais do que isso. No entanto, João ele quer destacar essas 7 frases, mostrando quem Jesus ele é para nós. O que as multidões, hoje em dia, buscam nas igrejas? Quando uma pessoa vai para a igreja, o que ela está buscando? O que geralmente as pessoas buscam na igreja? Talvez até você, quando entrou nesta igreja, no dia de hoje, ou então quando você era um recém-convertido, o que você estava buscando? Qual era a sua intenção? Talvez isso mudou. Talvez a primeira vez que você entrou na igreja, você buscava algo, mas depois de um tempo, você viu que não era bem isso. Mas o que as multidões buscam na igreja? Qual o verdadeiro motivo que lota templos de igreja? Infelizmente, nós vemos um crescimento de um evangelho utilitário. As pessoas procuram Jesus não por quem Jesus é, mas sim pelo que Jesus pode dar, não por quem Jesus é, mas pelos benefícios que ser cristão traz. A teologia da prosperidade, que foi popularizada nos Estados Unidos por volta de 1950, com o famoso pastor e herege pastor Kenneth Hagin, e fortalecida no Brasil na década de 70, mais especificamente 77, com o também famoso pastor brasileiro Edir Macedo. Ela ensina que a fé é uma moeda de troca de bens materiais. Então, se você der algo para a igreja, você vai receber prosperidade no seu lar. Mas o problema do coração humano, na verdade, é muito mais antigo do que isso. E as pessoas, não é só a partir da teologia da prosperidade que as pessoas começaram a buscar somente benefícios materiais. É desde tempos antigos. Lá em Isaías 55:2, ele diz o seguinte: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, desde Isaías, do profeta Isaías, as pessoas já gastavam as suas energias, já gastavam o seu dinheiro com coisas que não satisfaziam espiritualmente. E o texto então de hoje nos mostra também que desde os tempos da Galileia, desde os tempos de Jesus, as pessoas buscam a Deus com o seu estômago e com o seu bolso, mas não com o coração. Elas querem o milagre de Jesus, mas rejeitam o próprio Jesus, rejeitam o próprio Messias. Elas querem o pão, elas querem o sustento, mas rejeitam o pão da vida, aquele que realmente pode satisfazer a nossa alma. Para entender então a profundidade da afirmação de Jesus, no versículo 35, onde ele fala, eu sou o pão da vida, nós precisamos primeiro olhar para o cenário, para o que estava acontecendo então nessa situação. Os versículos de 1 a 15, e aqui é o mais importante nesse contexto, versículos de 1 a 15, Jesus, ele alimenta, aqui ele multiplica pães e peixes, ele alimenta 5.000 homens. E é claro que aqui a cotação,
era somente dos homens, para estimular mais ou menos quantas pessoas tinham. Sem contar as mulheres e as crianças que possivelmente também estavam. E se nós formos somar, talvez, mulheres e crianças, é possível que a multiplicação aqui foi para mais de 20 mil pessoas. Para mais de 20 mil pessoas. E Jesus então tinha acabado de multiplicar pães e peixes, a multidão estava eufórica. E ela queria fazer de Jesus o seu rei. O que Jesus faz então? Ele sai, ele foge dessa multidão. Porque as pessoas queriam fazer de Jesus um rei, não porque ele era o Messias, mas porque Jesus poderia constantemente multiplicar pães e peixes e assim saciar a fome e a sede física deles. Depois, do 16 ao 21, Jesus então atravessa o mar e Jesus anda sobre as águas, demonstrando então o poder sobre a natureza. Nos versículos de 22 a 26, a multidão então começa a procurar Jesus. E a multidão vai até Jesus. Andam possivelmente ali cerca de 6 a 7 quilômetros no outro dia, para então procurar a Jesus. No entanto, por que eles estavam buscando a Jesus? Eles chegam e perguntam: Jesus, nós te procuramos e não vimos você chegar até aqui. Só que Jesus, ele já logo no início, ele já começa a abrir o coração dessas pessoas e expor o coração deles. Ele diz no versículo 26, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais miraculosos. Vocês estão me procurando porque vocês querem comer pães e ficar satisfeitos. Vocês estão me procurando não pelo milagre em si, não por quem eu sou, mas vocês estão me procurando simplesmente porque agora vocês querem comer, e comer de graça. As pessoas não queriam o Salvador, eles queriam uma padaria, queriam alguém que pudesse multiplicar constantemente pães e peixes, e Jesus tinha poder para isso. Se Jesus quisesse continuar multiplicando pães e peixes, ele multiplica apenas 2 vezes, não apenas, mas multiplica 2 vezes, mas Jesus quisesse multiplicar pães e peixes constantemente, ele poderia, todos os dias ele poderia. No entanto, ele diz para eles que a intenção não era alimentá-los fisicamente, mas a intenção de Jesus quando veio à terra não era somente fazer milagres, mas a sua intenção era transformar o coração e a alma desses homens. Estes homens, no entanto, queriam o que a teologia da prosperidade diz, se enriquecer às custas de Jesus. Se enriquecer às custas de Jesus. Jesus, então, redireciona o olhar deles do estômago para a alma. Ele traz então 4 ensinamentos aqui nesse texto, que nós veremos então hoje. Primeiro, versículo 27, é um versículo que Jesus já começa a alertar esses homens. Ele diz assim, versículo 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus está colocando aqui, não trabalhem pela comida que se estraga. A ideia de trabalhar aqui é procurar essa comida que se estraga. Jesus tinha oferecido o lanche do dia anterior, mas estava dizendo, olha, vocês estão trabalhando, vocês andaram 6 quilômetros, vocês trabalham por algo que vai se estragar. É o erro da teologia da prosperidade, é o erro desses pastores, de o tempo todo falar sobre se enriquecer, o tempo todo falar sobre ser próspero, mas se esquece que a maior prosperidade pregada sobre Jesus não é aquilo que perece, não é o nosso dinheiro,
não é a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto. Essas coisas perecem, elas se acabam. Mas aquilo que mais importa é a vida eterna. Tem uma frase, se não me engano, é do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: aquilo que não é eterno, aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Se você trabalha, e se o seu maior interesse de trabalho, não, vou trabalhar porque eu quero gastar toda a minha mesada num celular. Parabéns. Aí logo o celular cai no chão, se quebra, logo começa a estragar, aí depois de 2 anos já lança um novo, e as pessoas ficam desesperadas, porque eu não tenho o iPhone do ano. E o que tem? Não, porque meu iPhone, meu celular é muito antigo, e as pessoas ficam desesperadas quanto a isso. Se você pesquisar, todo lançamento de um iPhone novo lá nos Estados Unidos, as pessoas fazem fila quilométricas e passam dias e noites esperando esse lançamento para poder logo comprar. Gastam a sua vida, o seu salário em algo inútil, algo que qualquer outro celular vai fazer igual. Pessoas gastam com casa, com carros, e as pessoas se vangloriam disso. E Jesus está dizendo: trabalhe não pela comida que perece, não por aquilo que se acaba, mas por aquilo que não perece. Trabalhe pela vida eterna. A multidão estava focada no urgente, na fome física, mas ignorava o que era mais importante, que era a sua fome espiritual. Em Mateus 4,4, quando Jesus foi tentado pelo diabo para que transformasse pedras em pão, o que Jesus responde? Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Jesus está ensinando que essas coisas perecem, o pão perece, ele logo se acaba. Jesus está ensinando que a palavra de Deus, no entanto, ela é eterna. A verdade, no entanto, que nós descobrimos nesse texto é que tudo o que nós adquirimos aqui, todo o nosso dinheiro, a nossa fama, a saúde, a comida, ela perece. Logo vai se acabar. Logo tudo se acaba, é temporário. Jesus, no entanto, está dizendo, oferecendo esse selo de garantia. É o Pai quem dá a certeza sobre isso. O Pai é quem dá a certeza da eternidade, da vida eterna. Aonde você gasta a maior parte da sua vida e a maior parte da sua energia? E aqui eu não estou falando somente sobre os seus bens. É claro que nós precisamos de bens para viver. É claro que nós precisamos de coisas para viver. Sim, claro que precisamos. Não podemos ser hipócritas nesse sentido. Mas com o que você mais gasta o seu tempo? Com o que você mais gasta a sua energia? Com coisas que vão ficar para a eternidade ou com coisas que logo vão se acabar? Você gasta naquilo que fica na terra ou naquilo que você vai poder levar para o céu? Segundo ponto da mensagem, os versículos de 30 ao 33, Jesus mostra que ele é superior a Moisés e superior ao maná, ao pão que Deus deu. A multidão aqui, ela pede um sinal para Jesus, mesmo tendo acabado de ver a multiplicação de pães. Eles citam então o maná do deserto, lá em Êxodo 16. Eles estão insinuando o seguinte: olha, Moisés nos deu pão do céu por 40 anos. Você só deu um lanche. Só um lanche de ontem. O que mais você pode fazer para nós? O que mais você pode fazer para provar que de fato você é um homem de Deus,
assim como Moisés foi um homem de Deus e deu o maná durante 40 anos. Jesus, no entanto, ele corrige a teologia desses homens em 2 pontos. Primeiro, não foi Moisés quem deu o pão. Quem deu o pão foi o Pai. Foi Deus quem deu o maná. E segundo, o maná era apenas uma sombra. O maná sustentava a vida física por um dia. E no dia seguinte, eles já não poderiam mais comer daquele maná. Não poderiam guardar todo dia. O maná descia do céu, que era o pão, né? O maná é o pão que desce do céu, em que Deus sustentava aquele povo. E todo dia eles tinham que pegar aquele maná, mas não podiam guardar para o dia seguinte. E o que eles comiam, então, logo se acabava. No entanto, Jesus está dizendo, quem comeu do maná, desse pão que Deus enviava, morreu no deserto. Ou seja, era uma bênção de Deus? Era. Mas, no entanto, Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. E eu sou aquele que dá a vida, não por um dia, mas eu sou aquele que dá a vida eterna. Ele não apenas dá o pão. Jesus é o pão. Ele é o maná que desceu do céu. E quem come desse pão tem a vida eterna. Jesus repete isso, texto famoso da mulher samaritana, em que ele diz, ele finalmente diz, que se ela comesse desse pão, se ela bebesse da água, da fonte da vida, ela jamais teria sede. Jesus usa essa mesma ideia, trazendo agora sobre o pão. E a mulher samaritana entendeu isso. Que não adiantava ela buscar templos, não adiantava ela buscar lugares de adoração, mas o que importava era ela adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para receber então a fonte da vida, que é Cristo Jesus. Ela entendeu que Jesus é o único que pode alimentar a nossa alma eternamente. Terceiro ponto da mensagem, versículo 35, então finalmente chegando a ele, a fome da alma e a fé. A fome da alma e a fé. Jesus diz então, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A pergunta que fica então é, como que nós alimentamos esse pão? Como que nós recebemos este pão? Por meio da fé. Por meio da fé. Crendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Crendo o que João 3,16 deixa bem claro, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Santo Agostinho, quando pregou sobre esse texto, ele disse à sua igreja, à sua congregação, que para se alimentar de Jesus, não era necessário esforço físico de mastigação, mas sim o movimento do nosso coração. Ele diz, e essa frase ficou bem famosa, diz o seguinte: para que preparas os dentes e o estômago? Crê e comeste. O que ele está dizendo? Por que você fica preparando o seu dente e o seu estômago para comer coisas que vão perecer? Creia. E quando você crê, você vai comer o pão da vida. Ou seja, crendo em Jesus é a forma como você se alimenta de Jesus e recebe o pão da vida
a sua alma é salva eternamente. Vir a Jesus e crer em Jesus são sinônimos de se alimentar de Jesus. Assim como o pão físico, ele precisa ser ingerido para nutrir o corpo, Jesus precisa ser recebido internamente pela fé para salvar a nossa alma. Nós, cristãos, nós comemoramos algo, né? Nós fazemos um memorial do pão e do vinho, né? Que é chamado da Santa Ceia do Senhor. No entanto, a Igreja Católica, ela erra ao dizer que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo. São literalmente o sangue e o corpo de Cristo. Eles dizem isso. Então, quando você come do pão, né, a Eucaristia, você comendo desse pão, por isso que você não pode nem mastigar, você está comendo literalmente o corpo de Cristo. E comendo o corpo de Cristo, você então é salvo, porque você está adquirindo para si o pão da vida. Por isso tem então a primeira comunhão e tudo mais, como aqueles que já foram católicos sabem muito bem de como funciona. No entanto, o texto está deixando bem claro para nós que a Santa Ceia, e a Bíblia deixa bem claro para nós, que a Santa Ceia ela é algo importante? Sim. É um memorial? Sim. Mas naquele momento nós não estamos comendo literalmente do corpo de Cristo. Nós estamos nos lembrando daquilo que já aconteceu com a nossa alma. Nós já nos alimentamos de Jesus. O pão já habita em nós. Quando nós somos salvos, então, pela fé, é que nós comemos deste pão. E nós agora somos salvos por Jesus. Por isso que nós chamamos a Santa Ceia de memorial, no sentido que nós estamos lembrando aquilo que já aconteceu. E por isso que nós falamos que quem só pode participar da ceia são os cristãos. São aqueles que realmente creram em Jesus. Porque senão, não faz sentido uma pessoa participar de algo que não aconteceu internamente na sua vida. A mesma coisa é a questão do batismo. Se você batizar uma pessoa que não foi batizada espiritualmente, ela vai somente tomar um banho. Vai só tomar um banho. Mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente de Jesus. A promessa de Jesus, então, para aqueles que se alimentam dele, é ousada. Ele diz: jamais terão fome. Isso fala de uma satisfação plena que o mundo, que o dinheiro, relacionamentos, sucesso tenta imitar, mas nunca consegue alcançar. O mundo não consegue satisfazer a sua alma. É impossível. Você pode comprar o celular mais caro, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter uma família linda, mas não é isso que vai satisfazer a sua alma. Como diz Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. A pessoa sempre vai querer ter mais, sempre vai querer ter mais. É impossível encontrar satisfação em coisas que perecem, elas são temporais. Somente Jesus pode satisfazer o nosso coração, pois Ele é tudo o que nós precisamos. E por fim, então, os versículos de 53 até
o 56, Jesus está falando, eu vou ler só o 53, que diz assim: em verdade te digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E o texto então continua falando que quem come da carne, quem bebe do seu sangue, tem a vida eterna. Como Jesus nos alimenta? Como que Jesus reparte o pão para que nós possamos então comer? Jesus, ele radicaliza o seu discurso dizendo que o pão é a sua carne, que ele dará a sua vida pelo mundo. Isso aponta diretamente para a cruz. E toda vez que a gente tem que ler esse texto e tantos outros, a gente tem que lembrar que as pessoas não sabiam que Jesus iria morrer na cruz. Na verdade, a expectativa dos discípulos de Jesus é que Jesus iria reinar para todo sempre em Israel, em Jerusalém. Ele estabeleceu o seu trono e reinar, mas Jesus, desde o início, estava dizendo: eu vou morrer por vocês, eu vou dar a minha vida em resgate do mundo. O pão tem que ser partido para alimentar a multidão. O corpo de Jesus teve que ser partido no Calvário para nos dar vida. Meus irmãos, não há evangelho sem cruz. Comer a carne e beber o sangue, novamente aponta para a ceia do Senhor, significa apropriar-se do sacrifício de Jesus, significa reconhecer que a morte de Jesus foi necessária para nos dar vida eterna. No entanto, depois desse discurso de Jesus, o que nós poderíamos imaginar é que todo mundo saiu dali satisfeito, crendo em Jesus, muitas almas foram entregues ao Senhor. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. No versículo 66, olha o que diz. Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois desse discurso radical de Jesus, de que ele não iria alimentar multidões com pão, mas de que ele iria alimentar a alma dessas pessoas, de que ele se sacrificaria em resgate de muitos dos seus discípulos, pessoas que começaram a seguir a Jesus, olharam para a situação e falaram assim: não, eu não quero saber disso. Nós esperávamos um rei, nós esperávamos alguém que poderia alimentar o meu corpo, que poderia dar prosperidade à minha vida, mas esse Jesus que está pedindo renúncia da nossa alma, não, esse Jesus eu não quero. Assim são as pessoas que ouvem o evangelho verdadeiro e se afastam de Jesus. Mas muitas dessas pessoas continuam indo em igrejas falsas, continuam indo em igrejas que pregam aquilo que elas querem ouvir. Pregam sobre prosperidade, libertinagem, hipergraça, autoajuda, e assim inflamam o coração humano de vaidade e egoísmo. No entanto, só Jesus e só a palavra de Deus pode alimentar a sua alma. Somente o verdadeiro evangelho de renúncia de vida, de arrependimento, de entender que somos pecadores
de entender que necessitamos somente de Jesus para nos salvar. Que nós não somos salvos pelas obras, mas que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somente entendendo isso é que a nossa alma pode ser satisfeita em Deus. De entender que mesmo que a nossa vida não seja próspera aqui na terra, mesmo que nós não tenhamos a casa que a gente deseja, o carro que desejamos, a família que desejamos, mesmo que nós não tenhamos uma vida perfeita, mesmo que você não consiga cumprir todos os seus sonhos, nós seremos alimentados por Jesus eternamente e receberemos a salvação das nossas almas. E é isso que mais importa. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que Deus não vai te abençoar, que Deus não pode abençoar. Não estou dizendo que você não possa ter sucesso na sua vida. Claro que pode. E Deus pode ser gracioso com você e te dar muitos bens. No entanto, Provérbios nos ensina algo precioso que eu levo muito no meu coração. Parafraseando, que eu não lembro muito bem o texto, ele diz o seguinte: Deus, não me dê muito dinheiro, para que o meu coração não se desvie do Senhor. E não me dê pouco dinheiro, para que eu não tenha que pecar contra ti. O que esse texto está nos ensinando? Senhor, me dê aquilo que for necessário para a minha vida. Me dê aquilo que é necessário para eu poder viver uma vida de gratidão ao Senhor, de obediência ao Senhor. Nós podemos pedir bênçãos para Deus? Sim. Jesus, ele vai continuar nos alimentando. Ele tem compaixão de nós. Ele vai continuar cuidando da nossa vida, muito mais do que nós merecemos. No entanto, o que mais importa não são essas coisas. O que mais importa é a nossa salvação. O que mais importa é a nossa alma, se ela está salva por Jesus ou não. Creia nisso, meu irmão, creia no Evangelho verdadeiro. Somente este pão, somente o pão da vida, somente Jesus pode alimentar a sua alma. Eu gosto de resumir o texto, toda essa pregação, em uma frase, e eu nomeio nesta frase como a grande ideia do texto. E se nós fôssemos resumir esse texto, a grande ideia do texto, a gente poderia dizer a seguinte frase: o mundo oferece migalhas que entretêm a fome, mas só Jesus é o pão da vida que elimina a fome existencial da alma. Eu vou repetir. O mundo oferece migalhas que entretêm a fome, mas só Jesus é o pão da vida que elimina a fome existencial da alma. Eu quero encerrar então, meus irmãos, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Por que você segue a Jesus? Por que você segue a Jesus? Por que você veio para a igreja? Por que você buscou Jesus um dia? Se Jesus parasse de te dar bênçãos materiais hoje, ou melhor, se Jesus tirasse tudo da sua vida, assim como ele fez com Jó, se Deus tirasse tudo da sua vida, você continuaria seguindo a Jesus? Você continuaria obedecendo a Jesus? A fé verdadeira, ela ama muito mais o doador do que a dádiva.
A fé verdadeira ama a Jesus muito mais do que Jesus pode oferecer. A fé verdadeira ama muito mais a Jesus do que os seus milagres. Meus irmãos, eu creio que milagres podem acontecer. No entanto, as pessoas muitas vezes buscam mais o milagre para as suas vidas do que o próprio Cristo. E quando o milagre não vem, quando a cura para a sua doença não vem, as pessoas se revoltam contra o Senhor. Também devemos nos preocupar com o que nós estamos alimentando a nossa alma. Assim como o fast food, né? A comida barata, não é tão barata, mas a comida que a gente come no final de semana, ela não mata a nossa fome. O que mata a nossa fome é o arroz e feijão e a carne, né? O que mata a nossa fome é aquela comida diária nutritiva, bem saborosa. Se você comer, né, o que os americanos chamam de junk food, que é a porcaria, né, o lixo, a comida do lixo, se todos os dias você comer 10 tipos de comida, o que acontece com o seu corpo? Vai ficar fraco, vai ficar sem força. Nós também devemos nos alimentar de Jesus e da palavra de Cristo. Se nós nos alimentarmos de palavras que só aumentam o nosso ego, nós não seremos alimentados por Jesus. Nós devemos ser alimentados pela palavra de Deus. Devemos ser alimentados pela comida que realmente sacia a nossa alma. Como que nós podemos então nos alimentar do pão da vida hoje? 3 formas. Pela palavra de Deus. Ler a Bíblia é comer do pão. Ler a Bíblia todos os dias é se alimentar. Você possivelmente comeu bastante no Natal, né? Passou o Natal, o Ano Novo. Talvez você comeu bastante ali, né? Essa comida que você comeu no Natal e no Ano Novo vai te sustentar durante o ano todo? Sim ou não? Não. No dia seguinte você estava com fome, né? No dia seguinte você já teve que comer de novo. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se você se alimentar somente nos domingos, ir lá na churrascaria, ir lá no Zé Batata, em outros lugares, somente domingo você come, vai dar certo? Não. Você vai passar a semana com fome. Assim é com a palavra de Deus. Se você só se alimentar da palavra de Deus no domingo à noite, numa pregação de menos de 1 hora, você vai desfalecer. A palavra de Deus a gente precisa comer da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Segunda forma de se alimentar do pão da vida é pela comunhão. É estar com o corpo de Cristo. É participar da igreja. É participar da comunhão da igreja. E não só de quarta-feira e de domingo, mas também durante a semana. Visitar os irmãos. Ir na casa de algum irmão, tomar café, conversar sobre a palavra de Deus. Fazer discipulados. Fazer discípulos de Jesus. Evangelizar. Tudo isso vai alimentando a nossa alma. E também pela fé diária. Depender de Deus para as nossas necessidades emocionais e espirituais. Todos os dias dobrar os nossos joelhos, assim que acordar, e colocar o nosso dia diante de Deus. Deus, eu entrego esse dia nas mãos do Senhor. Me ajude a não pecar e me ajude a viver pela sua graça. E por fim, meus irmãos, lá no Salmo 34, versículo 8, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Meus irmãos, a mesa está posta, o pão já foi partido, o preço já foi pago, e Jesus está te convidando e dizendo:
Me provem, provem e vejam o quanto eu sou bom para a alma de vocês. Jesus está dizendo: provem de mim e vejam que eu sou bom para a vida de vocês. Para os discípulos, então, Jesus encerra esse texto perguntando lá no versículo 67, ele diz o seguinte: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Os 12, então, talvez foram os únicos que ficaram ali. Jesus pergunta: vocês também querem ir embora? E então, versículo 68, Simão Pedro, o Pedro respondeu o seguinte: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Esta é a resposta que Jesus espera de mim e de você. Essa é a resposta. Entender que Jesus não só multiplica pães e peixes, Jesus não só dá prosperidade e muitas bênçãos, não é só isso, mas Jesus, principalmente, Ele traz a palavra de vida eterna. Somente Ele pode salvar a nossa alma. Portanto, creia, somente Jesus é o pão da vida. Venha até Jesus, creia nele, se alimente deste pão. Somente Ele tem as palavras da vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus ainda hoje, para receber o pão da vida. Abaixe sua cabeça. Queria orar nesse momento, mas antes de orar, eu queria te fazer esse convite. Se alguém aqui que ainda não crê em Jesus, ainda não tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e você tem esse desejo nesta noite, ouvindo essa palavra, e você quer colocar o seu coração diante de Deus e dizer: eu quero crer em Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero que Jesus seja o pão da minha vida, eu quero que Jesus me dê a vida eterna. Se você quer fazer essa oração esta noite, quero fazer essa oração com você. E depois, assim que encerrar, você pode me procurar e dizer que entregou a sua vida ao Senhor. Nós teremos o prazer e a alegria de estar ajudando você nessa caminhada de fé. Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado, meu Senhor, porque o Senhor enviou Cristo Jesus, o pão que desceu do céu, o próprio Deus encarnado, para viver neste mundo e nos ensinar essas palavras de vida eterna. Ó Deus, cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que Jesus é o pão da vida. Cremos que Jesus entregou a sua vida para morrer na cruz por mim, para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E confessamos do nosso coração que Jesus é o Senhor. Se alguém aqui, ó Deus, que não crê no Senhor ainda, que essa pessoa repita então essa oração comigo. Senhor Cristo, Senhor Jesus, ó Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o pão da vida, o que morreu por mim, se entregou por mim na cruz do Calvário. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que eu viva e receba a vida eterna. Estava procurando, ó Deus, satisfação neste mundo, mas hoje eu entendi
que somente Jesus pode satisfazer o meu coração e a minha alma. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.